O primeiro exercício que tem aí diz o seguinte: 4 amigos foram brincar de esconde-esconde. Alberto, que eles representaram pela letra A, Bruno pela letra B, Carlos pela letra C, Davi pela letra D. Após o sorteio, Alberto foi escolhido para procurar seus colegas. Ajude Alberto a encontrar seus amigos representando as coordenadas que indicam onde se esconderam. Bom, antes de eu fazer a correção desse exercício, nós vamos falar um pouquinho sobre plano cartesiano, tá? O plano cartesiano, ele é uma estratégia da matemática que nos ajuda a localizar pessoas, localizar lugares, né? Então, por exemplo, quando a gente vai brincar aí de mapa do tesouro, a gente utiliza as coordenadas geográficas. Um recurso que utiliza muito isso é o jogo da batalha naval, né? Isso foi, inclusive, comentado lá na aula do Centro de Mídias, quando eles trataram esse assunto com vocês. A gente, a nossa aula não está batendo com o do Centro de Mídias, porque assim, eles explicam lá em 45 minutos para vocês terem uma noção do assunto, depois no outro dia já é outra coisa, então não dá para eu ir no mesmo ritmo, né? Porque eu tenho que explicar, tenho que passar os exercícios, a gente tem que corrigir esses exercícios, então não vai no mesmo ritmo, mas ajuda muito, porque na hora que eu vou explicar, vocês já recordam, já vi isso lá no Centro de Mídia. Conforme eu vou falando, vocês vão relembrando as palavras que os professores utilizaram lá, né? Então já vai ficando mais fácil para vocês entenderem, tá? Então, para a gente ter um plano cartesiano, a gente utiliza duas retas. Uma no sentido horizontal, e essa reta a gente chama de reta das abscissas, e ela é representada pela letra X. Essa reta é a nossa reta numérica, tá? E a gente tem uma outra reta também, que é a reta numérica, só que essa vai estar no sentido... Opa, deixa eu só colocar ela para cá um pouquinho. No sentido vertical. E ela representa a reta numérica, que está sendo colocada no sentido vertical, só que ela é chamada de reta de Y, também conhecida como ordenadas. Por que ordenadas? Porque é como se ela recebesse ordem do X, falando assim numa linguagem mais simples, tá? Então, quando a gente vai falar o par ordenado, a gente sempre coloca primeiro o valor do X e depois o valor do Y, tá? Agora, no sexto ano, a gente só conhece os números naturais. Quem são os números naturais? Os números que são utilizados para a gente contar, né? Representa aí quantidades inteiras. E onde começa esse conjunto? Começa no zero. Então, aqui, ó, onde a linha de Y encontra com a linha de X, aqui é o zero, certo? E aí a gente começa a localizar os outros pontos na reta. Então, eu vou localizar na reta de X os outros pontos referente a X. Então, quem vem depois do zero? Vem o número 1. Depois do 1, vem o número 2, depois do 2 vem o 3, 4 e assim por diante. O que é importante eu falar para vocês?
que essa divisão aqui na reta, ela tem que ser igualzinha. Então, a mesma distância que eu medi do 0 até no 1, tem que ser a mesma distância do 1 até no 2, do 2 até no 3, do 3 até no 4, do 4 até no 5. Então, eu vou dividir na reta em pontos no mesmo tamanho, tá? Então, eu vou medir lá na minha régua. Se eu marquei que de 0 a 1 tem 1 centímetro, eu vou marcar aqui o ponto 1, e aí eu vou colocar na reta de 1 até 2, 1 centímetro, de 2 até 3, 1 centímetro, de 3 até 4, 1 centímetro, e assim por diante. E vou fazer a mesma coisa aqui na linha de Y. Então, se eu considerei que a distância era de 1 centímetro, eu vou colocar aqui na linha de Y. Vixe, só que aqui ficou muito mais que 1 centímetro, né? Então, vamos apagar. Professor, Oi. essa linha de baixo aí, ela chama como? Linha das abscissas. Ah, Eu vou escrever aqui para vocês não esquecerem. Só dividir aqui, tá? Espera só um pouquinho. tá. Então, a gente vai dividir aqui a reta de Y também na mesma distância. Então, o 2, o 3 e assim por diante, tá? Então, a linha do Y é chamada de ordenada e a linha do X é chamada de abscissa. Não esqueçam, quando eu estou trabalhando com plano cartesiano, que eu estou falando de coordenada, de par ordenado, primeiro eu coloco o valor do X, depois o do Y. Ficou na dúvida? Lembra do alfabeto. Quem aparece primeiro? É o X ou o Y lá no alfabeto? É o X, não é? A gente tem lá P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Então, o X vem antes do Y, tá? A mesma coisa aqui no par ordenado, tá? O X vem primeiro, tá? E aí, como que a gente vai pensar? Suponhamos que uma pessoa tá aqui, ó, nesse lugar aqui do número 1. Vamos fazer de conta que o Cauã mora aqui no número 1 e ele vai fazer uma visita para o Saulo, que mora aqui no número 4, tá? Então, o Cauã vai sair daqui da casa dele. Vou pra lá de baixo o microfone, vai. Fica. O Cauã vai sair. O Cauã vai sair aqui da. Opa, peraí que eu fui no lugar errado. O Cauã vai sair da casa dele, aqui no 1, e vai lá para a casa do Saulo. Então, ele vai subir aqui e vamos supor que eles combinaram de encontrar para ir para a escola. Então, o Cauã vai subir aqui até na direção da casa do Saulo. O Saulo vai sair daqui de dentro da casa dele e os dois vão se encontrar aqui para ir para a escola. Então, onde é que o Cauã se encontraram? No par 1 e 4. Então, no rumo do 1 do X e do 4 no Y. Então, a coordenada de encontro entre o Cauã e o Saulo é de 1 e 4. Deu para entender? Sim. Deu? Alguém tem alguma dúvida? Não. Não? Ótimo. Então, agora que vocês entenderam... deixa eu só contar uma coisa. A gente está usando a reta numérica a partir do 0, porque no sexto ano a gente ainda está trabalhando só com os números naturais. Mas a reta, ela segue também para o sentido da esquerda e também aqui para baixo, ó.
tá? Então, à esquerda, a gente tem números menores que zero. Quem que são os números menores que zero? São os números negativos. Então, por exemplo, quando está nevando, a gente fala assim, nossa, lá nos Estados Unidos está tendo uma tempestade de neve. A temperatura lá está 10 graus abaixo de zero. O que significa isso? Que a temperatura está negativa. Ela está a menos 10 graus, tá? Então, à esquerda do zero, a gente tem os números negativos. Então, vem o -1, o -2, o -3. Quanto mais longe a gente ficar do zero no sentido negativo, se a gente estiver falando de temperatura, vai estar muito mais frio. Assim como se a gente estiver mais longe do zero no sentido positivo, vai estar muito mais calor à medida que a gente vai ficando longe do zero, tá? E isso acontece também na reta de Y. Então, quanto mais longe do zero eu estiver acima, se eu estiver falando de temperatura, vai ficar mais calor. Se eu estiver falando de temperatura abaixo, vai ficar mais frio. Claro que situação negativa, ela não envolve só temperatura. Ela pode envolver, por exemplo, dinheiro, né? Se eu tenho dinheiro, eu estou no positivo. Se eu estou no negativo, é porque eu estou devendo, tá? Mas é claro que tem outras situações que envolvem a aplicação do número negativo. Porém, esse assunto vocês vão ver a partir do 7º ano, tá? Foi só uma curiosidade aí, só um comentário para aguçar a curiosidade de vocês. Não precisa de ficar preocupado com o número negativo aqui na reta agora, tá? Então vamos lá. Então vamos fazer o primeiro exercício. Ele diz que 4 amigos foram brincar de esconde-esconde. O Alberto, que é representado pela letra A, o Bruno pela letra B, o Carlos pela letra C, o Davi pela letra D. Eles sortearam e aí o Alberto foi escolhido para procurar os amigos. Aí ele está pedindo para a gente ajudar o Alberto a encontrar os seus amigos, representando as coordenadas que indicam onde se esconderam. Então, o primeiro amigo da história é o Alberto. Onde é que o Alberto está? Ele está, ó, em direção ao 2 no X. Então, se a gente sair daqui de onde o Alberto está e seguir no sentido da reta X, a gente vai dar no número 2. E se sair daqui e seguir em direção à reta Y, a gente também vai dar no número 2. Então, o par ordenado aqui do Alberto é 2 no X, 2 no Y. A gente sempre representa o par ordenado utilizando o primeiro número representa o X, o segundo número representa o Y. A gente separa esses números por meio de uma vírgula e eles sempre serão colocados dentro do parênteses, tá? O Bruno, onde que ele está? Ó, se eu seguir aqui em frente, eu vou me deparar com o número 4 no X e com o número 6 no Y. Então, o Bruno está no par ordenado 4 e 6. Professora, Oi. como que eu sei qual que é o número do X e o do Y? O número do X é o número que está na reta horizontal. Então, é o número que está aqui na reta, na posição horizontal. O número do Y é o número que está aqui, ó, na reta de posição vertical. Aí, para você saber qual que é, você faz pontilhadinho lá onde você tá, ó, e vai fazendo pontinho e vê aonde que você vai parar, ó. Eu fiz o pontinho, onde que eu parei, ó? Em frente o número 4 aqui. E esse 4 tá em qual reta? Na do X. Então, esse é o X.
Eu tô Entendeu? falando assim, ó, se você pegar igual ali, quando você colocar vírgula para separar os números ali, como você sabe que um é o X e o outro é o Y? O X é sempre o primeiro número. É o número que você colocou primeiro. E o Y é o número que você colocou depois. Tá? Ah, Por isso que quando você, igual aqui, a gente está localizando, né? O Carlos, onde que ele está? Se eu descer aqui, ó, ele deu em que número no X? No 10. Então, ele está no 10, que é o X, e no 2, que é o Y. Se você colocar o contrário, se você falar que o Carlos está no 2 no X e no 10 no Y, então onde que ele vai estar? Ele vai estar aqui em cima, ó. Aí você vai estar falando que ele está num lugar totalmente diferente da onde ele está. Então, você está dando a localização errada para ele, tá? Então, quando a gente vai informar a localização, a gente não pode esquecer que sempre a gente vai colocar primeiro o valor do X, depois o valor do Y. Senão, eu dou a localização errada. Vamos supor que você vai fazer uma festa na sua casa, você vai fazer o mapinha lá e vai falar para os seus amigos como que faz. Aí você dá a coordenada. Se você der a coordenada errada, eles vão chegar na sua festa? Não, eles vão para outro lugar, né? Então, por isso que a gente tem que ficar atento, tá? Igual aqui o Davi, ó. Davi, ele tá aqui, certo? Esse ponto aqui do Davi, ó, ele vai dar em frente a que número no X? Em frente ao número 9. Então, primeiro eu vou colocar o 9. Aí eu vou ver, e em frente a que número no Y? Se eu seguir aqui em frente, ó, ele vai dar em frente ao número 7. Então, aí depois eu coloco o 7. Deu para entender, Cauã? Deu. Ótimo. Então, vamos agora para o segundo exercício. O segundo exercício diz o seguinte: na segunda rodada da brincadeira, foi a vez do Carlos encontrar os seus amigos. Então, quem vai sair procurando aí é o Carlos. O Carlos estava na coordenada 1, 1. Então, aonde que o Carlos estava? Aqui, ó, em frente o 1 do X e em frente o 1 do Y. Então, o Carlos está aqui. E qual que é a coordenada? 1 no X, 1 no Y. Logo após, encontrou seus amigos que estavam escondidos de acordo com as coordenadas. O Alberto estava na coordenada 4, 5. Então, ele estava aqui no 4 do X e em frente o 5 do Y. Então, aqui está o Alberto, que é a coordenada 4, 5. Depois vem o Bruno. O Bruno está onde? No X 7 e Y 3. Então, eu vou sair aqui, ó, do 7 e vou subir até chegar na linha do 3 no Y. Então, aqui está o Bruno e a coordenada é 7 e 3. E o Davi, que saiu daqui do 1 e correu e escondeu aqui, ó, na linha do 8 no Y. Então, o Davi está aqui na coordenada 1 e 8. Pronto, localizamos os amigos aí para o Carlos. Alguma dúvida? Eu desliguei o microfone de vocês, então podem ligar aí para falar. Não? Tudo bem? Não, tudo. Ok, vamos para o próximo. O próximo exercício diz assim: o senhor Francisco comprou uma chácara e quer construir uma casa, um pomar e um galinheiro. Para isso, ele demarcou a chácara da seguinte forma: a casa tem os pontos A, que a coordenada é 1 e 1, o ponto B, que é 1 e 5, o ponto C, 5 e 5, o ponto D, 5 e 1.
O pomar tem o ponto E, que é 6,6, o F, 9,2, o G, 12,6. O galinheiro tem os pontos H, que é 1,9, I, que é 2,7, J, 6,7 e K, 7,9. Aí ele pede para a gente fazer o seguinte: em uma folha quadriculada, marque os pontos na ordem que foram indicados. Ligue os pontos marcados por seu Francisco para cada uma de suas construções. Em seguida, identifique quais polígonos correspondem à casa, ao pomar e ao galinheiro, respectivamente. Bom, eu sei que no caderno do aluno já está pronto o plano aí cartesiano para vocês só localizarem e encontrarem quais são os polígonos. Mas eu vou explicar como que vocês fariam se não tivesse pronto, tá? Então, se vocês tivessem que pegar o papel quadriculado e tivesse que fazer isso, primeira coisa, vocês iriam verificar qual é o menor valor de x e qual é o maior valor de x. Então, quem que é o x? O primeiro número do par ordenado, certo? Então, a gente ia olhar aqui na casa, ó. Tem o x aqui valendo 1, aqui valendo 1, aqui valendo 5, aqui valendo 5. No pomar, o x aqui vale 6, aqui vale 9, aqui vale 12. No galinheiro, o x vale 1, vale 2, vale 6 e vale 7. Então, dá para a gente ver aqui que o menor valor que o x tem é 1 e o maior que ele tem é 12. Então, se eu tivesse que construir a minha reta numérica lá no papel quadriculado, eu ia ter que vir aqui, né, no meu caderno, pegar a régua e eu teria que fazer uma reta. Deixa eu só colocar essa reta de uma maneira que vocês enxerguem. Então, eu teria que fazer aqui uma reta, que ela iria começar onde? A gente viu que o valor do x, o menor, é 1, né? Mas a gente viu também que quando a gente constrói um plano cartesiano, as duas retas, a do x, então essa aqui seria a reta do x, e a do y, elas se encontram no ponto zero. Então, aqui, ó, seria o número 0. E aí, eu ia marcando no quadradinho os números, tá? Então, vamos supor que eu resolvo colocar a distância de 2 quadradinhos, ó. Então, do 0 até no 1, eu ia contar 2 quadradinhos, eu ia colocar o 1. Aí, eu contaria mais 2 quadradinhos, colocaria o 2. Mais 2 quadradinhos, colocaria o 3. E assim por diante, até chegar no número 12, que é o maior número que eu preciso do x. Posso colocar número maior que 12, professora? Posso. Posso colocar 13, 14, quantos que eu quiser depois, não tem problema. Eu não posso colocar menos, porque eu preciso, inclusive, do 12. Mas maior que 12, eu posso colocar, tá? Aí, eu vou fazer a mesma coisa com o y. Quem é o y? O y é o segundo número, né? E aí, ó, eu vou vir aqui e vou ver quais são os valores que eu tenho para o y. Eu tenho, na casa, eu tenho o número 1, o número 5, o número 5, o número 1 de novo. No pomar, eu tenho o número 6, o número 2, o número 6. No galinheiro, eu tenho o 9, o 7 e o 9. Então, qual que é o menor valor que eu tenho para o y? O 1. E o maior valor é o 9. Então, lá na minha reta do y, tem que ir
pelo menos até o número 9. Então, eu vou vir aqui no sentido vertical e vou colocar uma reta, né, que começa aqui no 0, ó. E vai pelo menos até o número 9. Então, aqui vai ser a minha reta de y. Aí eu coloco lá, que ela vai ser o y, né? E aí, como no x eu dei uma distância de 2 quadradinhos, no y eu tenho que fazer a mesma coisa. Então, eu pulo 2 quadradinhos, coloco 1, pulo mais 2, coloco 2, pulo mais 2, coloco 3, e assim por diante, pelo menos até chegar no 9. Se você quiser colocar até no 10, no 11, no 12, não tem problema, tá? Aí, eu fiz isso. Aí, eu vou lá no exercício e vou localizar os pontos como eles me pediram, tá? Vocês não precisam fazer isso para fazer o exercício, porque no caderno do aluno já está pronto. Vocês já têm esse mesmo plano aqui, já tá prontinho assim aí no caderninho de vocês, tá assim aí, não tá? Tem um desenho assim? Tá. Então, vocês não precisam de construir, tá? Eu só expliquei, porque se vocês tiverem que construir, aí vocês já sabem como que é. Então, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o que o exercício está pedindo. Ele está pedindo para a gente localizar lá no plano esses pontos aqui. Então, a casa, ela tem... Eu vou colocar isso aqui lá para ficar mais fácil da gente acompanhar. Então, eu vou colocar essas informações lá, ó. Acho que eu não vou conseguir. Não vou conseguir. A não ser que eu... não vou conseguir. Mas tudo bem. Eu vou olhando aqui e vou colocando lá. A casa, o ponto A é o par ordenado 1 e 1. Então, eu vou vir aqui e vou marcar, ó. Eu saí do 1, encontrei com 1. Então, aqui é o ponto A. Vou escrever aqui o par ordenado. O outro par ordenado da casa é o B, que está no 1 e no 5. Então, eu saio daqui do 1 e venho até aqui no 5. Aqui é o ponto B. O outro par ordenado da casa é 5 no X e 5 no Y. Então, eu vou colocar lá. Sai daqui do 5 no X e paro aqui no rumo do 5 do Y. Então, aqui é o ponto C. 5 e 5. E o outro é o ponto D, que está no 5 do X e 1 no Y. Então, aqui é o ponto D. 5 e 1. Aí ele pede para a gente ligar os pontos e ver que figura formou. Então, eu vou vir aqui, ó, vou ligar o ponto B no ponto C. Depois, eu ligo o ponto C no ponto D. Professora, eu tenho uma pergunta. Pode perguntar. É obrigatório colocar os 1,5, 5,5? Sim, sim, porque ele vai mostrar o par ordenado. Então, a gente sempre coloca, tá? Ok. Aí, ó, vou ligar o ponto D no A, né? E
finalmente... Opa! Peraí, que deu erro aqui. E, finalmente, o ponto A no ponto B. Opa! Droga. Errei aqui. Ponto A no ponto B. Oh, meu Deus. Ué, o que foi que você tá dando piti, meu bem? Então, aqui vai ser a casa, tá? O meu quadriculado aqui, como eu ampliei para vocês poderem enxergar, a ampliação aqui não formou um quadriculado, na verdade, né? Formou retângulo. Então, o lado horizontal está maior que o lado vertical. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho. Então, por isso, a minha figura vai ficar parecendo um retângulo. Mas, no desenho de vocês aí, vocês vão ver que formou um quadrado, tá? Então, verifica aí porque formou um quadrado. Como que você sabe que formou um quadrado, professora? Porque se a folha é quadriculada, então, a medida daqui até aqui no quadradinho tem o mesmo tamanho da medida daqui até aqui, certo? E aí, ó, se vocês observarem, para fazer aí a área da casa, a gente contou 1, 2, 3, 4 quadradinhos no sentido horizontal, ó, então tem 1, 2, 3, 4, e 4 quadradinhos no sentido vertical, 1, 2, 3, 4. Como eles têm a mesmo tamanho, né? A mesma distância de um ponto no outro, então isso aqui vai formar um quadrado, tá? Aqui não tá parecendo quadrado por conta dessa ampliação que foi feita aí, tá bom? Depois a gente tem que fazer quem? O pomar. Quais são as coordenadas do pomar? 6 no X e 6 no Y. Vou mudar a cor aqui para ficar diferente. Então, eu saio do 6 no X e venho aqui no 6 do Y. E aí, aqui vai ser o ponto E. Então, ponto 6, 6. Depois, o ponto F é 9 no X e 2 no Y. Então, vou sair do 9 e vou vir aqui no 2, ó. Então, aqui é o F, par 9, 2. E o G, que é 12 no X e 6 no Y. Então, vou sair daqui do 12 e vou até aqui no 6. Aqui é onde eles se encontram. Então, aqui é o ponto G, 12 e 6. E aí, eu vou ligar esses pontos, certo? Então, eu vou vir aqui, vou ligar o ponto E no ponto F. O ponto F no ponto G. E, finalmente, o ponto E no ponto G. Pronto. Aqui vai ser o pomar lá da casa do senhorzinho lá, que eu esqueci o nome, né? Formou um triângulo.
Agora falta, a do seu Francisco, agora falta a gente localizar o galinheiro. O galinheiro tem o ponto H no par 1, 9. Então, vou mudar a cor aqui de novo. Vou fazer o galinheiro de laranja. Então, ele tem o ponto H no 1 e no 9. Então, aqui é o H, par 1 e 9. Aí ele tem o ponto I, que é no 2 e no 7. Então, eu saio do 2 no X e venho aqui no 7, que é o I. Ele tem o J, que é 6 no X e 7 no Y. Então, vai vir aqui. E, finalmente, o K, que é 7 no X e 9 no Y. Então, vou sair daqui e vou até aqui na direção do número 9, que vai ser o K. 7, 9. E agora, eu ligo os pontos, né? Então, vou ligar o H no I, depois o I no J, depois o J no K, e, finalmente, o H no K. Pronto. Aqui vai ser o galinheiro. A gente já colocou as coordenadas que ele estava pedindo. Agora, só falta a gente falar quais são os polígonos, né? Que identifica a casa, o pomar e o galinheiro. Então, a gente viu o que aqui? Que a casa, polígono é um quadrado. O pomar, um triângulo. E o galinheiro é o quê? Que figura que é essa do galinheiro? Alguém sabe? Pessoal? Alguém me responde aí? Cadê vocês? Falem comigo, por favor, não me deixem só. Cadê todo mundo? Sei não, Sônia, do galinheiro. Ninguém eu. sabe o nome? Jura? É Juro. um trapézio, meus amores. Trapézio, tá? Tá bom. Bom, terminamos esse exercício. Falta mais 2. Eu vou terminar ele para a gente já deixar essa tarefa pronta, tá? O próximo exercício diz o seguinte: a professora de arte propôs aos seus alunos que criassem um desenho no plano cartesiano, utilizando diversos polígonos. Luiz fez o desenho de uma casa. Ajude-o a identificar os polígonos e seus vértices. Então, a gente tem que fazer a mesma coisa que a gente fez lá do seu Francisco, né? Só que lá no seu Francisco a gente teve que construir os polígonos. Aqui a gente vai... como que fala?
O polígono já está pronto e a gente vai falar qual polígono que é, certo? Aí é o seguinte. Vocês já fizeram esse? Queria saber. Não, mas Sim. mas eu acho que Que o dá para polígono aqui falar, né? já tá na vista já. Já dá para falar qual que é, né? Então, esse aí eu vou perguntar para vocês, tá? Aí a gente vai fazendo junto, tá? Então vamos lá. Então a gente tem que falar qual é os pontos, né, dos vértices e qual é o polígono. O que são vértices? Vértice é esse biquinho aqui, ó. É onde as linhas se encontram. Então, onde a linha do X e a linha do Y se encontram, tá? E aí, o primeiro, aqui o telhado. Essa figura aqui do telhado, que polígono que é esse? Trapézio? Isso! Muito bem. Então, esse aqui, ó, é um trapézio. E agora, a gente tem que falar quais são as coordenadas do trapézio, né? Então, quais são os pontos? Esse primeiro ponto aqui, ó, qual que é o par ordenado? Onde que forma ele? Onde que encontra o X e o Y? Na vértice. Então, mas qual que é o par? Quanto que vale o X, quanto que vale o Y? 6,6. Isso por 6. Ó, esse ponto que eu tô marcando aqui, ó, se eu seguir em frente, eu vou dar em cima de que número no X? Vai dar, não sei. 4,1. Não, ó, tô falando desse ponto aqui, ó, esse. Se eu seguir em frente aqui, ó, o X é a linha horizontal. Qual o número que eu vou dar em frente a ele? O 4. O 4? O 4 não tá aqui o 4 não tá na linha que tá em pé? Ó, a linha que tá em pé é o Y. A linha horizontal é o X. O 4, ó, ele pertence a que linha? A do Y ou a do X? 4, Ó, ele é do X. ó, gente, pega aí o caderno do aluno de vocês. Tá vendo esse lugar aqui que eu tô pintando aqui, que eu tô colorindo? A bolinha maior, laranja. Isso, tá vendo aí onde eu tô passando a bolinha? Vou até mudar ela de cor, ó, para vocês poderem verem do que eu tô falando. Vou mudar para esse azul aqui, ó. Então aqui, ó, tá vendo? Eu tô vendo. Pega a régua de vocês e sai desse lugar aí com a régua e vai em direção ao sentido horizontal, que é em direção à reta do X. Vocês vão parar aqui, ó, nesse ponto aqui, em cima da reta. Que número que é esse? 1. 1. Então, o par ordenado aqui no X é 1. E o Y? Aí você vai sair daqui e vai em direção ao Y com a régua. Que número que você vai parar? 4. Isso. Então, o par ordenado aí é 1 e 4. Eu não sei se foi a Lorena quem foi que tinha falado 4 e 1. Inverteu na hora de falar. Falou primeiro o Y e depois o X. Isso que não pode acontecer, tá? Ela localizou os números, mas na hora ela falou na ordem trocada.
Então, se eu falar que a pessoa está no 4 e no 1, é como se eu falasse que a pessoa está aqui nesse lugar, ó. E ela não está Professora. nesse lugar, ela está lá, tá? Então, é esse o cuidado que vocês precisam de ter, tá bom? Oi, qual Professora, que é a pergunta? igual esse trapézio aí. Mas por que você tá medindo na lateral aqui, sendo que tem que medir a figura? Não, eu não estou medindo o tamanho da figura. Eu estou dizendo em que local foi feito o vértice da figura. Em que Entendi. lugar na folha eu fiz o vértice da figura? Esse vértice aqui eu fiz em frente ao número 1 do X e em frente ao número 4 do Y, certo? Esse vértice aqui, ó, esse vértice aqui de cima, esse aqui que eu vou colorir de vermelho, ó, ele está em frente a que número do X? Então, olha lá na reta do X, que número que é que está em frente a ele? Pega a régua e vai, até lá. O número. Qual o vértice? Esse aqui, ó, esse aqui. Ah, Pega a régua e segue e vai até que número no X? 2,6. Isso. Aí eu vou colocar aqui, ó, 2,6. Aí ele tem Caraca, outro mano. vértice. Qual que é o Mano, outro vértice? você é a mesma pessoa na sala e na tua casa. Meu Deus do céu. Esse aqui, certo? Qual é o par ordenado Uhum. dele? Quanto que vale o X? Yuri, quanto que vale o X, Yuri? Yuri. Para eu seguir esse vértice aqui, quanto que vale o X, pessoal? Vai com a régua lá e vê, ó. 6,6. Isso. E esse último vértice aqui do trapézio? 7,4. Exatamente. Agora deu para entender? deu. Ótimo. Aí agora, na casinha, tem aqui a parede da casinha, né? Que é essa que está colorido de verde. Que figura que é essa aqui? Quadrado? Esse aqui é um retângulo, porque... Bom, deixa eu ver aqui, às vezes eu mudei a configuração da figura. Deixa eu só confirmar aqui na figura original, peraí. É retângulo mesmo, Sandra. Confundi. Ah, não, é o retângulo mesmo. É porque como eu ampliei aqui, né? Às vezes eu posso ter deformado a figura. Então, é um retângulo. Gente, quem tá com o fone ligado, desliga aí um pouquinho, fazendo favor. Quais são as coordenadas do retângulo? Então, esse ponto aqui, ó, do retângulo, esse primeiro aqui. Quanto que vale o X? 1. E o Y? Quem sabe me dizer? Se eu seguir em frente aqui no Y, ó, que número que eu vou chegar? 0. Isso. Então, o primeiro par ordenado aí é 1 e 0. O segundo é esse aqui, né? Que a gente pintou de azul lá para o trapézio. É quanto? 1 no X, 4 no Y. O terceiro é esse aqui, ó. Que vai ser quanto? 7 no X. E se a gente seguir em frente, vai dar no 0 do Y. E o último, que é esse aqui de cima, vai ser o quê? 7 no X e 4 no Y. Tudo bem? Todo mundo conseguindo entender aí? Sim. Aí a gente tem a janelinha, que Sim. aqui é um quadrado, né? Que é o quadrado menor, porque a gente tem o quadrado da janela e o quadrado da porta.
Então, o quadrado menor, que é o da janela, quais são as coordenadas? Ó, esse aqui dá em frente ao 5 no x e ao 2 no y. Então, aqui vai ser 5 e 2. Esse outro aqui, ó, se eu seguir, vai dar em frente ao 6 no y. Desculpa, 6 no x e 2 no y. Esse outro aqui, ó, se eu seguir em frente, vou dar em frente ao 5 no x e 3 no y. E, finalmente, a gente tem esse outro aqui, que é 6 e 3. Pronto, esse era o quadrado menor. Agora, falta as coordenadas do quadrado maior. Quais são elas? 2 e 0. Opa. 2 e 0. 4 e 0. 2 e 2. E 4 e 2. Alguma dúvida, meus anjos? Não. Não? Bom, o último exercício aí, ele já desenhou os polígonos e aí ele pede para a gente identificar cada um e marcar as coordenadas. Então, esse polígono aqui, que figura que é? Qual que é esse polígono aqui, ó? Retângulo. Isso, retângulo. E aí a gente vai marcar as coordenadas do retângulo. Então, o ponto B, ele está em frente a que número no x? Ó, se eu seguir aqui, eu vou ficar em frente ao número 1. Então, ele está em frente ao número 1 no x e em frente ao número 6 do y. Então, a coordenada de B é 1 e 6. O ponto A, 1 no x, 8 no y. O ponto C, ó, se eu seguir em frente aqui, onde que vai dar? 5 no x e 6 no y. O D vai estar no 5 no x e 8 no y. Então, essas são as coordenadas do retângulo, tá? Agora, eu vou ver esse outro polígono aqui, ó. Qual que é? Qual que é esse polígono que eu tô passando o mouse? Vocês estão vendo aí? É estilo de um triângulo. Isso, ele é um triângulo. Esse triângulo aqui é chamado de triângulo retângulo. Por que que ele é um triângulo retângulo? Porque ele tem um ângulo reto, ó, um ângulo de 90 graus, tá? O triângulo retângulo tem as coordenadas E, F e G. Qual é a coordenada do F? Ó, o ponto F, ó, se eu seguir em frente, ele está em frente ao número 2 no X e em frente ao número 1 do Y. Então, a coordenada dele é 2, 1. O E, se eu seguir em frente aqui, ele vai estar em frente o 2 no X e 3 no Y. O G vai ser 6 no X e 1 no Y. Certo? Essa outra figura aqui, ó, qual é? Trapézio? Isso. Então, essa outra figura aqui é um trapézio. O trapézio
tem quais coordenadas? A H, que ó, dá em frente ao 8 do X e 1 no Y. O K, que ó, dá em frente ao 9 no X e 3 no Y. O I, que vai ser 12 no X e 1 no Y. E o J, que vai ser 11 no X e 3 no Y. E agora falta essa figura aqui. Quem que é essa figura? Quadrado. Ele é um quadrado. E esse quadrado aqui, eu posso falar também que ele é um losango? Pode. Pode, né? Ele é um quadrado porque, ó, se a gente observar a distância do ponto M até no ponto L, se a gente pegar a régua e medir, inclusive, a distância do ponto M até o ponto L tem o mesmo tamanho da distância do ponto L até o ponto O, que tem o mesmo tamanho do ponto O até no N e do N até o M. Então, ele tem os 4 lados de mesma medida. Ele é um quadrado que a gente só deu uma inclinada nele, né? Mas na forma que a gente inclinou, ele também formou um losango, tá? No caso, esse losango aqui, ele tem os 4 lados de mesma medida, tá? Quais são as coordenadas? O ponto M, ó, se eu seguir em frente, 9. vai dar 8 e 6. O M. O N dá 9, como alguém aí falou no X, e quanto no Y? Onde que vai dar lá o ponto N? Onde que ele vai chegar no Y? No Y vai ser no 5. Isso. E o O? Qual é a coordenada dele? 10. 10,6. Isso. E o L? 9,7. Exatamente. Muito bem. Bom, pessoal, a gente finalizou aqui a correção dos exercícios que foram propostos para vocês essa semana. Tem alguma dúvida? Querem fazer algum comentário? Ô, professora, Sim. igual aqui, aquele negócio da linha lá, Uhum. se você for criar alguma, igual, você vai criar o quadriculado, aí Tá. você tem que colocar ela reta assim, e aquelas pontas que sobra é o 0. Não, o 0, Cauã, vou te mostrar aqui na figura onde que ele tá. O 0, ó, ele tá aqui aonde encontra a linha do X, porque se você seguir em frente aqui, ó, essa é a linha do X. Aí você vem aqui na vertical e aí você vai cortar a linha do X. Aonde que você corta a linha do X é o 0. Então, o 0 é aonde a linha do X e do Y encontra. Então, vamos supor, eu fiz aqui a linha do X, vim aqui, ó, e passei o Y. Aonde que elas encontraram? Não foi aqui nesse lugar? Esse lugar aqui é o 0. Tá? Tá. Então, o 0 é onde elas se encontram. Onde elas se encontram é o 0. Aí depois você segue colocando os outros números. Tá bom? Deu para entender?